Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para começar, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha com outros curiosos que gostam destes assuntos como nós. E me diz aí quais os assuntos que eu trato aqui que mais te agradam. É astronomia, é corpo e saúde, é tecnologia, escolhe. Quando a gente pensa no sistema solar, é comum a gente imaginar uma sequência ordenada de planetas orbitando o Sol. No entanto, existe uma divisão mais profunda e fascinante no nosso sistema solar. De um lado tem a região dos mundos rochosos, onde se encontra a Terra. Do outro, a região dominada pelos gigantes. E separando essas duas realidades cósmicas, encontra-se uma parte aparentemente discreta, mas extremamente importante. É o cinturão de asteroides. Durante muito tempo, essa região foi cercada de mitos e especulações. Hoje, ela é considerada uma cápsula do tempo, preservando pistas sobre os primeiros momentos da formação do nosso sistema solar. O cinturão de asteroides é uma vasta região, localizada entre as órbitas de Marte e Júpiter. Diferente do que muitos filmes mostram, não é um campo tão denso que torna quase impossível atravessá-lo. Na realidade, os objetos estão separados por enormes distâncias. Ainda assim, milhões de corpos rochosos habitam essa região, variando desde pequenos fragmentos até asteroides com centenas de quilômetros de diâmetro. Trata-se de um arquivo geológico do nascimento do sistema solar. No início do sistema solar, era apenas um disco de gás e poeira, girando ao redor do jovem Sol. Já falei sobre isso no vídeo, vou deixar no card aqui. Pequenos grãos colidiam, aderiam uns aos outros e iam formando corpos cada vez maiores. E em diversas regiões, esse processo deu origem aos planetas. Mas na faixa, onde hoje está o cinturão de asteroides, algo impediu que a matéria se unisse completamente assim. A principal explicação para isso envolve a poderosa força gravitacional de Júpiter. Mesmo distante, a influência provocada por ele gerava perturbações constantes nos objetos em formação. E essas perturbações aumentaram a velocidade das colisões, transformando encontros construtivos de planetas em impactos destruidores.
Em vez de surgir um planeta, restou uma imensa população de fragmentos orbitando o Sol. Durante muito tempo, acreditou-se que o cinturão fosse o resultado da explosão de um planeta desaparecido. A ideia era muito sedutora, mas as evidências científicas mostraram outra realidade. A massa total do cinturão é pequena demais para corresponder aos restos de um planeta destruído. Tudo indica que ele representa justamente o contrário. Os materiais que nunca conseguiram se transformar em um planeta. Cento e 120 batimentos cardíacos por minuto. Os asteroides do cinturão não são todos iguais. Alguns são compostos principalmente por carbono e materiais primitivos. Outros apresentam grande quantidade de silicatos semelhantes às rochas encontradas aqui na Terra. Existem ainda alguns ricos em metais, contendo ferro e níquel em abundância. Cada composição conta uma história diferente sobre as condições existentes no início do Sistema Solar. Entre todos os corpos da região do cinturão de asteroides, destaca-se Ceres. Descoberto em 1801, ele foi inicialmente classificado como planeta, depois como asteroide, e atualmente recebe a categoria de planeta anão. Com aproximadamente 940 quilômetros de diâmetro, Ceres representa quase 1/3 de toda a massa do cinturão de asteroides e apresenta indícios da presença de gelo e possíveis reservatórios subterrâneos de água salgada. Além de Ceres, tem outros asteroides bem grandes no cinturão. Vesta apresenta características que sugerem atividade vulcânica antiga. Pallas possui uma órbita bastante inclinada. Higea, por sua vez, é tão grande que alguns cientistas discutem se ele também poderia ser considerado um planeta anão. E esses objetos mostram que o cinturão de asteroides é muito mais complexo
do que um simples depósito de detritos espaciais. Pequenos fragmentos provenientes do cinturão de asteroides podem ser desviados de suas trajetórias e viajar pelo sistema solar. Quando entram na atmosfera da Terra, produzem aquele fenômeno luminoso que a gente conhece como os meteoros, chuvas de meteoros às vezes, ou um meteoro sozinho. Se parte desse material chega a alcançar o solo, ele passa a receber o nome de meteorito, uma rocha de meteoro. Muitas das rochas espaciais estudadas em laboratórios tiveram origem justamente nessa fronteira. Cada meteorito analisado é uma amostra autêntica dos materiais presentes no início da formação do sistema solar. São testemunhas silenciosas da época em que os planetas ainda estavam se formando. Ao estudá-los, cientistas conseguem reconstruir etapas da evolução do sistema solar que jamais poderia ser observado diretamente. Cento e 124 batimentos por minuto. A porção do sistema solar mais próximo do Sol foi marcada por temperaturas extremamente elevadas. Apenas materiais resistentes ao calor conseguiam permanecer sólidos. Essa característica mudou a natureza dos corpos que surgiram nessa parte do sistema solar e definiu um ambiente bem diferente daquele encontrado mais distante da nossa estrela. Já em regiões mais afastadas, as temperaturas eram suficientemente baixas para permitir a condensação de algumas substâncias voláteis, como água, amônia e metano. Essa disponibilidade ampliada de materiais favoreceu a formação de estruturas muito maiores e alterou completamente a dinâmica do crescimento dos planetas naquela região.
Os cientistas chamam esse espaço dessa transição de linha de gelo ou linha de neve. Trata-se de uma fronteira teórica que separava regiões quentes e frias no disco primordial de poeira formando o sistema solar. Além dela, compostos congelados tornavam-se abundantes, aumentando significativamente a quantidade de matéria disponível para a formação de corpos celestes. Embora não coincida exatamente com a linha de gelo original, o cinturão de asteroides ocupa simbolicamente a linha que divide dois ambientes muito distintos do sistema solar. Ele funciona como uma ponte entre essas realidades, preservando registros de processos que ocorreram em ambos os lados dessa antiga fronteira. E por isso também que ele mantém alguns asteroides, mantém características na parte interna, mais próxima ao Sol, e outros da parte externa, ampliando aí a diversidade de materiais. Sem compreender o cinturão de asteroides, torna-se difícil de entender por que o sistema solar adquiriu essa arquitetura atual. Essa faixa, aparentemente discreta, revela que a formação planetária foi um processo bem complexo, influenciado por temperatura, gravidades, colisões. E alguns cientistas colocam o acaso. Será que o acaso entra nessa equação? batimentos, 126 batimentos cardíacos por minuto. Em pouco tempo eu não vou precisar mais contar os batimentos na artéria. Diversas missões espaciais visitaram ou estudaram asteroides de perto. A sonda Dawn orbitou Vesta e Ceres, revelando paisagens surpreendentes. Outras missões coletaram amostras e trouxeram-nas para a Terra, permitindo uma análise mais detalhada desses materiais. Esses pequenos mundos, os asteroides, deixaram de ser pontos distantes para se tornarem laboratórios naturais da ciência planetária. Para variar,
Os asteroides também despertam interesse econômico. Alguns contêm metais raros e grandes quantidades de água, recursos que poderão ser utilizados em futuras explorações espaciais, quem sabe. Embora essa possibilidade ainda esteja bem no início, transforma o cinturão em uma potencial fronteira para a expansão humana para além da Terra. Mas, logicamente, isso está muito longe de acontecer. Nem todos os asteroides permanecem confinados ao cinturão. Interações gravitacionais podem alterar trajetórias e enviar alguns deles para regiões, inclusive próximas à Terra. Monitorar seus objetos tornou-se uma atividade essencial para avaliar riscos e desenvolver estratégias de defesa planetária, caso algum deles, com tamanho maior, tenha a possibilidade de colidir com a Terra. O estudo dos asteroides ajuda a responder perguntas fundamentais, como surgiram os ingredientes da vida, como a água chegou à Terra, quais processos dominaram os primeiros anos do Sistema Solar. Cada descoberta acrescenta novas peças nesse nosso quebra-cabeça cósmico e, ao mesmo tempo, suscita novas perguntas. Por isso que a nossa curiosidade vai ser sempre insaciável. Corpos muitas vezes considerados insignificantes podem guardar respostas para algumas das maiores questões dos cientistas. O cinturão de asteroides demonstra que tamanho não determina importância quando o assunto é compreender a origem do sistema solar e de toda a arquitetura, todos os aspectos que envolvem esse sistema, o nosso lar, nos dias de hoje. Cento e 126 batimentos por minuto.
O cinturão de asteroides é muito mais do que uma coleção de rochas dispersas. Ele representa um museu natural preservado do espaço, capaz de transportar a ciência aos instantes iniciais da formação do sistema solar. Ao separar regiões tão diferentes do sistema solar, essa faixa do cinturão de asteroides ajuda a compreender como fatores aparentemente simples, como temperatura e gravidade, foram capazes de determinar destinos completamente diferentes para a matéria espalhada ao redor do Sol. A organização do sistema solar não surgiu de uma maneira perfeitamente organizada. Ela resultou da interação entre as leis físicas universais e eventos aparentemente imprevisíveis. O cinturão de asteroides é uma lembrança permanente da combinação entre a ordem e o caos. O caos eu considero um assunto fascinante também da física. Observar para além dos grandes protagonistas do cinturão de meteoros revela detalhes surpreendentes. Muitas vezes, os elementos aparentemente secundários são justamente aqueles que permitem reconstruir a história completa de um sistema inteiro, como o sistema solar. Entre os mundos interno e externo, existe uma fronteira silenciosa, formada por incontáveis fragmentos do passado. O cinturão de asteroides permanece girando ao redor do Sol como o arquivo vivo da criação do início do sistema solar. Esse era o assunto que eu queria trazer como curiosidade para nós hoje. Se gostou, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.